E veio o próximo derramamento de sangue. Jesus teve suas barbas arrancadas. Quando, imagina uma perfuração na cabeça. E depois suas barbas arrancadas, seus cabelos. A Bíblia fala de cabelos, né? Então o seu rosto inchou. E ele ficou desfigurado. A Bíblia fala isso, que Jesus ficou desfigurado. Quem reconheceu antes não reconhecia mais. Né? Qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento sabe dizer como que Jesus ficou, a aparência de Jesus ali. O que é isso? Esse sangue que foi derramado quando foi arrancado dos cabelos, eu quero ler para vocês no que está escrito isso, Isaías 50, versículo 6. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àquele que arrancava a minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Zombaria e cuspe, nós já falamos isso. Você não é, você não é, você não é. Você tem que entender que você não é, que você não pode reinar, que sua alma, ela está cometida de depressão porque isso é o mal do século. Você não pode vencer isso, você não consegue sozinho, você tem que tomar um remédio, porque se você não tomar um remédio, toma um remédio. Eu sou contra remédio, entendeu? O remédio, toma um medicamento. Por quê? Porque se você não conseguiu conquistar pelo sangue de Jesus, você talvez não tenha o conhecimento necessário. Então você vai precisar de um remédio. Deus é muito misericordioso, tá? Então, o que acontece? Quando você percebe que Jesus ele ficou desfigurado, isso diz respeito ao quê? A identidade dele. Quem ele é? Quem era Jesus? Agora, quem é Jesus agora? Não é aquele mesmo Jesus, porque a sua identidade foi alterada. Isso quer dizer o que? Diz respeito ao que? A distorção da imagem. É você se olhar de uma forma deturpada. Jesus estava tomando sobre ele, quando o sangue brotou ao arrancar os seus cabelos, ele estava tomando sobre ele essa identidade deturpada, sabe, do ser humano na terra. O homem... Sabe, todo homem é mau, a Bíblia fala que todo homem é mau, todo homem é mau. Então essa maldade, esse caráter, né, deformado, Jesus estava tomando sobre ele, tendo ali a sua identidade deformada. E eu quero te fazer uma pergunta, quem é você? Quem é você? Talvez você tenha deixado que Satanás, ele fale quem é você. Enquanto a Bíblia fala que você foi criado por Deus, que você é amado por Deus, que Deus, Jesus te ama incondicionalmente, ainda você pode dar mais profundo poço, que Ele te ama a mesma coisa. Você é amado de Deus, mas Ele fala, você não é amado de Deus. Sabe por que você está sofrendo? Porque Deus não gosta de você. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus deixou acontecer comigo? Tanta gente ruim nesse mundo vai acontecer logo comigo, porque você não tem conhecimento. Você não tem conhecimento, é por isso que você está sofrendo, porque você pode passar pelo vale da sombra da morte. Se você tem conhecimento, você vai levantar a sua cabeça e diz, eu vou vencer, porque na palavra de Deus está escrito, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar, e se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, e eu vou em nome de Jesus, e eu vou adiante, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu tenho coroa de glória sobre a minha cabeça, eu tenho coroa de ouro que o Senhor comprou para mim, eles vão reinar sobre a terra, o Senhor disse, eu vou reinar. E é isso que acontece quando você não tem conhecimento. Quem é você? Satanás, é fácil você ver nos dias de hoje, né? As pessoas querem mudar totalmente. Tem gente que muda de sexo. Por que quer mudar de sexo? Porque ele está insatisfeito. Eu não sou assim, eu não estou bem nesse corpo, eu quero um novo corpo, né? Eu não estou legal assim. Ele quer mudar, ele não está satisfeito. Né? Aquilo que você vê que não é bom na sua vida, você tem que conquistar, mas você não precisa te rejeitar pelo que você é, porque quem planejou você, quem te planejou por menores foi o Senhor. Ele que planejou, Ele que escolheu a família para você nascer, Ele escolheu a cidade para você viver, Ele escolheu, a cultura, ele proporcionou
Entendeu? Ele te deu chance. Eu te pergunto, você tem uma Bíblia em casa? Olha a chance que Deus está te dando de aprender sobre Ele, de conquistar, de reinar, de aprender, de entender quem compreender qual é a sua identidade, quem você é. Entendeu? Você olha na televisão, você vê celebridades, né? Todo mundo insatisfeito. Todo mundo insatisfeito. Famosos insatisfeitos. Né? E qual é a consequência de pessoas insatisfeitas? Mudança, toda hora quer mudar, né? Casa e não quer mais casar, não quero mais essa pessoa, quero outra pessoa, e casa de novo, e casa, e vai casando. Por quê? Porque não se encontraram, não entenderam quem é até hoje. Marcos 14:60, Marcos 14:60, diz assim: então o sumo sacerdote levantou e disse a Jesus: você não vai responder às acusações que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o sacerdote disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. E Jesus respondeu: tu mesmo disseste. Mas eu vos digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos mais de testemunhas? Vocês acabaram de ouvir uma blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto, deram murro, e outros deram tapa e diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Olha, você está vendo como é que é a ação? A ação das trevas? Jesus estava em silêncio. E eles falaram: fala, quem você é? Eu exijo que você diga quem você é. E ele falou: eu sou Cristo. E mais, eu vou sentar à direita do Pai. E eles: não é. E começaram a bater. E começaram a bater nele e dizendo: profetiza agora, você não é profeta? Quem te bateu? Você não consegue profetizar. Você não entende nada. Se você fosse filho de Deus, olha, por que você... E eu imagino assim, por que você não desce da cruz, né? Por que você não se livra das nossas mãos, então, se você é filho de Deus? Por que você não consegue ficar livre desse mal, então? Você não é filho de Deus? Como é que você não consegue ficar livre? Só que Jesus sabia quem ele era. E ele sabia, falou: terceiro dia eu vou ressuscitar. E vocês vão ver quem sou eu. Você entendeu? Eu vou sentar, vocês vão me ver sentado à direita do Pai. Eu não preciso provar para vocês que eu sou. Olha, meu irmão, você não precisa provar para ninguém que você reina sobre a terra. Você não precisa de provar para ninguém que você tira o primeiro lugar nos concursos. Você não precisa provar para ninguém que você tem uma profissão digna de reconhecimento. Você pode ser qualquer coisa. Você pode estar até desempregado, né? Estar trabalhando de bico, como o povo fala, fazendo bico. Você pode estar até assim, que você vai reinar da mesma forma, porque não depende disso. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que Isaac semeou numa terra, num tempo de fome, e ele colheu tremendamente em abundância, porque o Senhor era com ele. Foi tempo de fome, era tempo de crise, era tempo de escassez, mas Isaac foi abençoado ali. Né? Não depende, eu não tive oportunidade de estudar, é por isso que eu fico aí, né, trabalhando de trabalhos pesados. Olha, o seu trabalho, Deus te faz prosperar no seu trabalho pesado. Não, é porque eu não casei com uma mulher inteligente, é porque eu não casei com um homem inteligente, é por isso que minha vida é assim. Não, Deus te faz prosperar de qualquer maneira e você conquista pela fé. Agora o inimigo, ele vem para roubar a tua identidade. Você não é filho de Deus, você não pode conquistar. Você não pode vencer, né? Isso não é para você. E começa lá desde a adolescência, tá? Desde a infância,
né? E aí começa todo aquele processo. Com 4 aninhos a criança vai para a escola, você pode observar. Senta na mesinha lá, vai colorir um desenho e o outro coleguinha já fala, seu desenho tá feio, você não sabe colorir, você não sabe fazer. O que você acha que é isso? A tentativa para te jogar para baixo o tempo todo. Agora, quando você sabe quem você é, você não se abate. Quando você sabe quem é o seu Deus, quando você sabe que você carrega uma coroa de vencedor sobre a sua cabeça, você não se abate. Tá? Quando você tem a alma sarada, pode te caluniar, sabe? Eu não sei se você já foi caluniada. A calúnia dói. Dói profundamente. Principalmente quando é uma calúnia que te leva a inimizades. E você não tem culpa alguma. Mas o que acontece quando você abre o coração e perdoa? Deus é a minha justiça. Ele vai provar a minha inocência. E Deus prova, e Deus mostra, e depois todas as coisas são mudadas. Entendeu? Eles chegaram, Marcos 15,16 fala que eles cuspiam nele, né? Eles zombavam, eles diziam, você não é vestido com um manto vermelho para simbolizar um reinado de maldição, sei lá, um reinado, né, de zombaria. Satanás quer mudar a sua identidade. Ele mudou a identidade de Jesus. Mas quando ele estava incitando pessoas para mudar a identidade de Jesus, ele não imaginou que ele estava tomando sobre si. Perdoe por essas palavras, ele não imaginou. Não interessa entrar nesses pontos. Eu só sei que Jesus estava tomando sobre si a deturpação, o caráter maldito do homem para receber uma identidade. E essa identidade é de filho de Deus, de filho de Deus. E eu quero provar para você na Bíblia o porquê que você é filho de Deus. E nem todo mundo é filho de Deus. Por que nem todo mundo é filho de Deus? Olha, há diferença entre um filho e um estranho. Nem todo mundo é filho, é seu irmão, filho de seu pai. Quando você está na casa do seu pai, você tem liberdade, você não passa fome, você mesmo tira comida, você mesmo come. Por quê? Porque você está na casa do seu pai, você não passa necessidade, você tem proteção, você tem educação, você tem ensino, você tem repreensão. Agora, quando a pessoa não é filho, ou é um filho rebelde, ele não tem esses privilégios. Ele não tem esse privilégio. Então há diferença entre um filho e um estranho. E a Bíblia fala em vários lugares sobre isso. A Bíblia fala em vários lugares sobre isso. Por quê? Porque ele quer fazer de você um estranho diante de Deus. E quando ele consegue fazer mudar a sua identidade, fazer de você um estranho diante de Deus, você não tem os direitos de filho. Lembra daquela história da parábola do filho pródigo? Você lembra muito bem o que acontece? Ele era filho. Ele não deixou de ser filho. Só que foi um filho que pegou os bens do pai. Talvez você seja esse filho que pegou uma herança bendita do Senhor. Que você pegou, sabe? Deus te deu o melhor. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Está escrito isso lá em Isaías 1,19. Se quiser me ouvides, comereis o melhor da terra. E você pegou o melhor da terra, mas você foi embora e foi gastar longe do Pai. E você, longe do Pai, você percebeu que você não estava feliz, que o seu caráter não estava deturpado e você desejou voltar. Mas quando você deseja voltar, fala: Pai, eu peguei a tua herança, toda a tua sabedoria, eu apliquei a sabedoria que o Senhor me deu, eu apliquei a inteligência que o Senhor me deu para estudar livros e livros e livros, mas eu não conheço nada do Senhor. Eu apliquei, Senhor,
toda a influência que eu tenho neste mundo e eu consegui tantas coisas, mas eu não consegui nada para o Senhor. Quando você reconhece isso e você volta, Ele te recebe e Ele faz, mas você é meu filho, você tem tudo, você vai receber até mesmo uma festa, um anel no seu dedo, porque você é meu filho. Você está entendendo? Qual é a grandeza? Você é amado de Deus. Você é querido de Deus. O Senhor nunca desistiu de você. O Senhor nunca quis te ver sofrendo. Ele nunca planejou o sofrimento para você. Mas o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Eu quero falar para você outra passagem que muito me emociona na Bíblia. É quando Jesus estava entrando em Jerusalém e que Jesus olha para aquela cidade e é um momento que a Bíblia fala que Jesus chorou olhando para aquela cidade. E por que ele chorou? Porque ele falou, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Agora vai ficar deserta a sua morada. E outra passagem fala, se pelo menos hoje, se pelo menos hoje, Israel, no dia da tua visitação, se você conhecesse que a tua paz pertence, mas isso está encoberto agora diante dos seus olhos. Porque dias virão. Jesus chorava, irmãos. Dias virão em que te cercarão de todos os lados e te colocarão em trincheiras e arrancarão os teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixará em você pedra sobre pedra. Quando você olha para a nação de Israel hoje, sabe, toda vez que eu olho para a nação de Israel, eu lembro dessa passagem. Se pelo menos naquele dia Israel tivesse reconhecido quem era Jesus e o que ele veio fazer, se ela tivesse reconhecido que Jesus veio para conquistar um reinado, um domínio sobre a terra, tudo seria diferente, mas Israel foi destruída completamente no ano 70 depois de Cristo. Ela foi arrasada, não ficou pedra sobre pedra, porque posteriormente eles garimparam o ouro que estava ali na região do templo de Salomão. Muito ouro foi derretido ali, escorreram entre as pedras, e eles quebraram as pedras para garimpar aquele ouro, e não restou pedra sobre pedra. Depois nós conhecemos a história, como é que foi Hitler, né, veio com a matança dos judeus. Os judeus foram oprimidos e os judeus continuam ainda oprimidos na terra. Por quê? Porque não reconheceram o dia daquela visitação. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você não reconheceu o dia que o Senhor tem para você. Você não reconheceu o que a tua paz pertence. Às vezes você está carregando um fardo pesado, sabe, difícil de carregar, uma depressão. Talvez você esteja levando um peso da depressão e você está pensando assim, é assim mesmo, sabe? Quase todo mundo está igual a mim. Talvez você esteja passando por derrota na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, ou seja, em qualquer lugar. Mas eu quero dizer para você que Jesus já pagou o seu sofrimento, tá? Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si a nossa maldição, o nosso castigo. Você não precisa ser castigado sobre a terra. Mas se eu merecer, Ele vai fazer para mim. Você nunca vai merecer, nunca. Não pensa que um dia você vai merecer alguma coisa de Deus. E não pensa que você tem o que comer, o que beber, é porque você merece. Não pensa que ainda existe água potável na terra porque você merece. Não pensa assim. Ele te dá porque Ele te ama. Tá? Ele dá o conhecimento porque Ele te ama. Ele dá sabedoria aos cientistas para criar vacina, para criar medicamentos para curar a sua enfermidade, porque Ele te ama. Mas não é o homem que está fazendo isso por você, é Deus, por causa do amor dele por você. Aí Ele te diz hoje, se pelo menos hoje você reconhecer o que a tua paz pertence. Porque dias virão em que os inimigos te cercarão. Ele vai roubar a sua identidade. Ele vai lhe roubar a sua identidade. Por que você acha que os presídios estão cheios de pessoas lá cumprindo pena? Porque um dia foi roubada a sua identidade. O inimigo roubou a identidade dessas pessoas. Que inimigo, Matilde? Que inimigo é esse?
o que está escrito lá em Apocalipse 12:9, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Aquele que assaltou o banco, ele foi assaltar o banco porque ele pensou, ele foi seduzido a pensar que se ele tivesse ali uma soma muito grande de dinheiro, ele seria feliz, ele estaria bem, mas ele não é feliz. Se ele estiver atrás das grades, ele não está feliz. Se ele estiver gastando o dinheiro que ele roubou também, ele não está feliz. Sabe por que eu sei que ele não está? Porque ele está fora do padrão de Deus. Ele está fora do domínio de Deus. Sabe? Não depende disso. Às vezes a gente é assaltado e leva nosso dinheiro, mas eu não dependo disso, eu dependo do Senhor. Às vezes você pode ter sido traído, enganado, mas eu não dependo disso, a minha alma é sarada. Eu não dependo disso para ser feliz, eu reino com Cristo na terra. Tá certo? No próximo estudo eu vou falar mais sobre o como me tornar um filho de Deus, pelo derramamento de sangue do rosto de Jesus. Pelo sangue derramado no Getsemane, eu recebo cura para a minha alma. Pelo sangue derramado na coroa de espinho, eu recebo uma coroa de conquistador. Eu posso reinar sobre a terra. Não tem maldição sobre a minha vida. E pelo sangue derramado, ao arrancar os seus cabelos, Isaías 50, versículo 6, ao arrancar os seus cabelos, eu recebo sobre mim uma nova identidade. Eu posso ser filho de Deus. E se sou filho, sou também herdeiro de Deus. Efésios 2,6 diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quem assenta nos lugares celestiais? Quem assenta nos lugares celestiais? Em Cristo Jesus. Os filhos de Deus, sabe? Aquele que recebe a nova identidade, aquele que a Bíblia fala lá em Gênesis, que perdeu o caráter, a imagem de Deus na terra, ele perdeu essa imagem de Deus na terra, mas em Cristo eu me assento nos lugares celestiais, eu recebo novamente a função, o privilégio de ser a imagem de Deus na terra. O que é a imagem de Deus? Eu posso fazer o que Jesus fez enquanto eu estava caminhando, enquanto ser humano nessa terra. Porque Jesus ressuscitou, Ele subiu ao céu em corpo e em glória. Louvado seja Deus. Até o nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre filhos de Deus, tá?